Perguntam os nossos telespectadores se a carreira do Benfica em Futebol Clube do Porto nas competições europeias pode ser decisiva no desfecho do campeonato e como avalia a campanha do Futebol Clube do Porto na Champions, Rui. Bom, vamos ver. Eu acho que é importante nós termos noção de que temos dois emblemas que têm feito uma carreira europeia muito interessante, Porto e Benfica. É óbvio que, face às lutas que nós conhecemos entre estes dois emblemas, fica às vezes difícil que cada qual valorize aquilo que tem sido o papel do fundo de valorização do próprio futebol português realizado por estes dois emblemas. Porto e Benfica têm uma história na Europa que não deve ser desvalorizada. Mas também é verdade que tem sido o Futebol Clube do Porto que nos últimos tempos tem sido, se calhar não, de certeza, o principal embaixador do futebol português na Europa. E isso eu acho que tem que ser traduzido claramente, não ficarem dúvidas nenhumas que é assim. E às vezes eu vejo uma certa desvalorização dos feitos do Futebol Clube do Porto na Europa e eu acho que isso não deve acontecer. Aliás, nós temos um conjunto de números... E convido-te a ir até o nosso vídeo de novo se me permites, para vermos esses dados vamos de uma forma mais clara. Então. Mais clara, então, para termos todos uma noção do que está em causa quando nós falamos do papel do Porto e do Benfica na Europa do futebol. É evidente que nesta Champions 2018-2019 nós temos um conjunto de equipas que também valoriza bastante o papel do Futebol Clube do Porto. Nós estamos a falar de várias equipas inglesas, o Manchester United, o Manchester City, o Tottenham, portanto já temos 3 equipas nos quartos de final da Champions. Temos uma equipa italiana que é a Juventus, que, como nós sabemos, tem uma grande supremacia no futebol italiano e, portanto, é um dos tais tubarões. Temos depois, ou podemos ter, eventualmente amanhã, vamos ver o que é que vai acontecer no Barcelona-Lyon. O Barcelona é claramente favorito e, portanto, o grande Barcelona, em princípio, estará nos quartos, vamos ver. E depois temos ou a quarta equipa inglesa ou, digamos, o outro tubarão chamado Bayern de Munique do campeonato da Bundesliga. E, portanto, sobram aqui dois países que são dois países que têm também uma grande história no futebol europeu. Estamos a falar do Ajax, estamos a falar também do Futebol Clube do Porto, do Ajax da Holanda e o Porto de Portugal. E nesta circunstância, e considerando este naipe de equipas, nós não podemos, em circunstância nenhuma, desvalorizar aquilo que é o papel do Futebol Clube do Porto nesta Champions. Depois, nós podemos ver também, e peço ao Luís Narciso e ao Tiago Cortês que nos ajudem a colocar este comparativo de troféus, exatamente não podemos desvalorizar o papel do Futebol Clube do Porto, que tem este conjunto de títulos na Europa e no mundo do futebol, porque temos que contar aqui não apenas com as 2 Ligas de Campeões, Taça dos Campeões, Liga Europa, Taça UEFA, Supertaça Europeia, mas também 2 títulos na Taça Intercontinental, que corresponde a 2 títulos mundiais, e, portanto, o Benfica, com as suas conquistas na Taça dos Campeões, tem os tais 2 títulos contra o 7 do Futebol Clube do Porto. E isto é muito relevante e que não se pode, como eu digo, repito, não se pode desvalorizar. Depois, se quisermos fazer um comparativo daquilo que tem sido o papel do Futebol Clube do Porto e do Benfica no espaço internacional, o que é que nós temos? Temos, de facto, um conjunto de maior número de vitórias do Futebol Clube do Porto em relação ao Benfica, portanto 47%, estávamos a ver ali contra 46,4%, e, portanto, significa que há uma pequena vantagem do Futebol Clube do Porto em relação ao Benfica na totalidade dos jogos no espaço internacional. E, portanto, significa que, face à proximidade da percentagem de vitórias, que estamos aqui perante 2 equipas que merecem naturalmente o respeito de todos os portugueses, e era isto que eu queria deixar bem claro. E julgo que temos ainda
um comparativo que tem a ver com a Liga dos Campeões. E na Liga dos Campeões, como nós estamos a ver, há também uma vantagem em termos de percentagem de vitórias do Futebol Clube do Porto em relação ao Benfica. E, portanto, neste sentido, eu acho que é importante termos sempre nota de que estamos perante dois grandes clubes portugueses que têm feito história na Europa e custa muito, às vezes, assistir por questões que têm a ver com um certo fanatismo, um certo clubismo, cada qual desvalorizar as proezas do outro. Muito bem, Rui. Diga-se que este jogo entre o Futebol Clube do Porto e a Roma foi um jogo polémico, foi um jogo que teve intervenções do vídeo-árbitro e foi um jogo em que a comunicação da UEFA explicou. Também essas intervenções. João, e esse é um ponto importante porque, independentemente das interpretações que foram feitas e que nós podemos concordar ou não, e já vamos ver, há uma coisa que me parece importante, que foi a UEFA explicou as razões pelas quais os árbitros tiveram um conjunto de decisões, foram decisões bastante polémicas. Nós estamos a falar de decisões polémicas no Paris Saint-Germain com o Manchester United e estamos a falar também de decisões polémicas no Futebol Clube do Porto, Roma. Aliás, a equipa romana fez, digamos, fez valer as suas queixas relativamente às decisões da equipa de arbitragem. Mas o que eu queria sublinhar fundamentalmente é um princípio que tem a ver com um esclarecimento, que foi um esclarecimento feito na hora pela própria UEFA, com o qual nós podemos, enfim, concordar ou não, mas que foi feito sem tabus, de uma forma clara, e eu penso que este exemplo pode ser replicado em Portugal. O Conselho de Arbitragem, não vou dizer que em relação a várias situações que ocorrem no Campeonato Nacional, agora, quer dizer, para todas as situações, que desse explicações sobre cada lance, mas em determinados momentos, em determinadas situações, acho que esses esclarecimentos seriam úteis e penso que podiam fazer alguma jurisprudência em Portugal, este exemplo da UEFA.